O texto escolhido está em 2 Crônicas, capítulo 7, 13 até o verso 15, e que fala desta forma aos nossos corações: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O tema da minha mensagem de hoje é: arrependimento reverte o quadro. O pecado de Davi com Batseba, aos olhos humanos, parecia não haver mais conserto: adultério, engano, homicídio. Mas Deus consertou. Deus reverteu o quadro na vida de Davi e de Batseba. O reino seria destruído, a família seria totalmente desintegrada, a moral ficaria totalmente arruinada. Mas Deus entrou com a sua providência para poder mudar a situação. Após a conversa de Davi com o profeta Natã, o rei então tomou uma decisão radical e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e as minhas iniquidades que estão diante de ti. A partir dessa confissão, Davi ele muda, ele tem uma transformação, ele tem uma mudança de comportamento, de atitude, e ele então se entrega a Deus. O arrependimento reverte qualquer quadro que possa estar acontecendo em nossas vidas. Salomão, quando ele terminou a construção do templo, ele visava a glória de Deus. Os israelitas tinham um templo onde podiam então se reunir para poder buscar a Deus. Então, queridos, Deus se interessa em levar o homem ao arrependimento com a finalidade de mudança de vida, de transformação completa dentro do seu coração. Quando o povo se arrepende, Deus reverte a praga. É isso que fala o texto para nós. Por causa da rebeldia, Deus ele pode enviar a seca, a devastação das plantações, ele pode enviar as epidemias ou pessoas que espalham o mal entre nós. Deus pode punir o povo pecaminoso com as desordens da natureza. Ele fala que cerrando os céus, de modo que não haja chuva, daí a sequidão toma conta, o alimento fica totalmente escasso, a carestia impede a compra do necessário para dentro de casa. A agricultura na Palestina, ela vivia totalmente cercada por desertos, dependia totalmente, completamente da chuva que Deus enviava para aquele povo. E nos desertos da vida dependemos muito das chuvas de bênçãos de Deus aos nossos corações. Ainda não aconteceu o arrependimento em sua vida? Está faltando o que para poder se arrepender? Para poder buscar, para poder fazer a vontade de Deus? Sobre alguma coisa por falta de chuva, Deus ele vai ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, faltando o rio de água viva para poder fluir no interior, do interior, a paz, o amor de Jesus em nosso coração. As demais coisas serão devastadoras. Após, queridos, a seca e a esterilidade, Deus ele envia a peste entre o seu povo. Isto parece que está sendo real em nossos dias. O homem em pecado, sem arrependimento, passa por momentos difíceis na vida, e parece que a situação dessa pessoa tende a piorar cada vez mais. Sem arrependimento acontece o círculo sem fim: médico, exames, hospitais, farmácias. Sem arrependimento o círculo vai continuar, não vai parar. Então nem todas as enfermidades são a causa de toda punição de Deus na vida do homem ou do mundo. Certa vez os discípulos perguntaram ao mestre Jesus: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais
mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então veja que há enfermidades em nossas vidas e há catástrofes em nossas vidas que Deus envia para nós, para que seja para a honra e para a glória dele. Então, castigo é enviado em tempos de declínio moral, indiferença espiritual e de parceria com o mundo de pecado. E Deus deseja que isso possa acabar em nós, havendo arrependimento sincero dentro dos nossos corações. Só existe um meio para Deus reverter essa situação, o arrependimento. Deus estabelece a condição: se o meu povo, que é a família de Deus, que são os filhos de Deus, que se chama pelo meu nome, que tem Deus como único Senhor da vida, aquele que é propriedade de Deus, que tem a atitude de se humilhar, no latim humilitas, baixeza, submissão, dependência diante do nosso Deus. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias, constantemente em nosso viver. Então é preciso reconhecer a pobreza espiritual, a nossa pobreza espiritual, as faltas, manifesta tristeza pelo seu pecado e renova o seu compromisso de fazer a vontade de Deus. A pessoa arrependida, ela deseja conversar com Deus através da oração. A oração de arrependimento feito com humildade diante de Deus pode curar qualquer praga e fazer cair a chuva de bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Agora, dizendo isso, não quero dizer para você que nunca, jamais, isso é muita coisa, vai acontecer algo contigo. Pelo contrário, com o servo de Deus acontecem muitas coisas, enfermidades, desgraças, desastres, enfim, mas Deus é o Deus que cuida. E quando nós estamos perto de Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós nos achegamos a Deus, a situação não se reverte, porque é dentro do coração que Deus vai tratar. Orar e clamar agonizante, pedir misericórdia, depender totalmente de Deus para a sua intervenção. A oração deve ser fervente e perseverante até Deus responder lá dos céus para as nossas vidas. A oração deve ser seguida de busca incessante da presença de Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, diz Jesus certa vez. Então, a última condição para que Deus possa restaurar as bênçãos, reverter o quadro, é que cada um se converta dos seus caminhos, dos seus maus caminhos. Então, precisa partir de mim, precisa partir de você, querer se converter, para reverter a situação, se arrepender dos pecados. A conduta precisa ser modificada, muitas amizades precisam ser desfeitas, festas precisam ser abandonadas, lugares que muitas vezes frequentamos precisam ser deixados de ser frequentados, porque não tem como, não dá para poder aliar a luz com as trevas. Então é necessário viver para Deus e buscar esse Deus. Ao perceber a modificação na vida do servo, Deus então ouvirá dos céus a sua oração, Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai saber daquilo que você necessita, Ele ouve e dá um resultado positivo para o avivamento e renovação espiritual do seu povo. Sendo sincero o arrependimento, Deus perdoará os seus pecados. E isso é maravilhoso em nossas vidas, porque ninguém pode perdoar os nossos pecados a não ser Deus. Então vai acontecer a purificação, a restauração, juntamente com a paz, a verdade, a justiça e o poder de Deus em nossos corações. E por fim, queridos, Deus sarará a sua terra, a sua vida, a sua família, os negócios. Sabe por quê? Porque Deus está muito mais interessado na nossa vida espiritual. Então o nosso espírito vai ficar tranquilo diante de Deus. Não vamos dormir com a nossa cabeça cheia de pecados e nem desesperados, porque Deus a qualquer momento pode tomar a atitude dele
E aí então nós temos que nos achegar a esse Deus. Através do arrependimento, Deus pode desbaratar todas as suas calamidades. Deseja reverter o quadro? Deseja que Deus reverta o quadro para você? Então se arrependa, porque Deus atenta para o seu povo. Deus olha para o seu povo. Deus está atento a cada um de nós. Amado, quando nos arrependemos dos nossos pecados, os olhos de Deus estarão abertos para enxergar o nosso sofrimento. Os olhos de Deus estarão atentos à nossa luta, à nossa dificuldade que temos enfrentado neste mundo. Os ouvidos de Deus estarão atentos para dar atenção à sua oração, ou seja, que eu e você fizer neste lugar, que é a casa de Deus, tabernáculo de Deus, e principalmente aqui dentro do nosso coração. Mas quando viemos à casa do Senhor, o templo, sim, temos essa oportunidade de colocar nossa vida diante do Senhor, e aí sim, esse Deus vai ouvir o nosso clamor, a nossa oração, e vai nos responder. Agora é preciso você saber o seguinte, que Deus vai responder, não é de acordo com o seu querer, com a sua vontade, é de acordo com a vontade dele. Sabe por quê? Porque Deus, ele vê lá na frente, ele enxerga lá na frente. Deus, ele conhece todas as coisas e sabe aquilo que é bom e agradável para as nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala para nós, lá em Romanos capítulo 8, 29, dizendo o seguinte, 8, 28, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Espere em Deus, meu querido, se arrependa, tenha uma vida totalmente entregue a Deus, totalmente devotada a Deus, uma vida onde você possa realmente ter um arrependimento sincero diante do Senhor, e somente Deus é capaz de mudar o seu quadro, mudar a sua situação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a todos quantos estão ouvindo esta mensagem. Pai querido, nos ajuda a buscar o arrependimento, ajuda-nos, ó Pai, a depender do Senhor, a fazer, ó Pai, aquilo que te agrada. Ajuda-nos, ó Pai, a depender de Ti, ó Pai, com todo o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar a nossa vida diante do Teu altar, porque somente o Senhor, ó Pai, é Deus capaz e que pode, ó Pai, através do arrependimento, mudar completamente o quadro ruim que possa estar em nossas vidas. Derrama amor, paz em nossos corações, interesse pela Tua palavra, pela Tua casa, pela oração, para poder viver melhor neste mundo. É no nome de Cristo que oramos e agradecemos ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus, seja hoje com todo o povo de Deus para todos sempre. Amém.